todos. Antes de mais, obrigado ao Conselho da Diáspora pelo convite para esta moderação. Falaremos em português, os membros do painel são portugueses e a conversa será mais fluida em português. Convido agora para o palco Ana Fontoura Gouveia, ex-secretária de Estado da Energia e do Clima. Também Rui Barros, fundador e CEO da Gen Alpha e membro do Conselho Consultivo da Third Way Partners, e o António Ribeiro, que é o CEO para a África da ProF. Bem-vindos. E, de facto, o tema que aqui nos traz é um tema da maior importância quando pensamos e olhamos para os números que a África representa: 6% do consumo global de energia, 3% das emissões, mas 30% das matérias-primas críticas do mundo estão em África, 12% do petróleo, 8% do gás natural e algumas das maiores reservas de lítio, por exemplo, estão na República Democrática do Congo, África do Sul, Mali, Nigéria e outros países com recursos importantes. E, no entanto, 600 milhões de pessoas em África continuam sem acesso à eletricidade, num país com num continente com múltiplos desafios e múltiplas realidades também. É um pouco disso, da energia e matérias-primas e dos desafios que a África tem, que falaremos agora neste painel. Ana, comece por si. De facto, da experiência que teve como secretária de Estado da Energia e do Clima, esteve numa COP no Dubai e esteve também noutros fóruns internacionais. Quão preocupados estão os decisores globais com o papel que a África possa ter na descarbonização do mundo? Permita-me começar por cumprimentar a nossa audiência, cumprimentar o moderador, os meus colegas de painel e agradecer sobretudo ao Conselho da Diáspora por promover esta discussão que é tão pertinente, porque este é o momento também em que a Europa discute a sua política industrial, e quando falamos de África e das relações entre a Europa e a África, temos de falar de indústria e de política industrial. Portanto, é uma discussão muitíssimo pertinente, muitíssimo atempada e que deve ser depois consequente. É por isso muito bom ver aqui decisores políticos, o setor financeiro também, porque são estes os atores que depois podem traduzir aquilo que aqui se passa em ações concretas junto dos fora da União Europeia. Quanto à pergunta concreta que me coloca, não existirá transição climática sem pensarmos no contributo que o continente africano pode dar. E aqui permita-me recordar que antes dessa COP no Dubai, em dezembro, aconteceu a primeira cimeira climática em África, no Quénia, onde os países africanos se juntaram para chegar à COP com uma mensagem a uma única voz. Naturalmente que, tal como o continente europeu, o continente africano também é muito diverso, as realidades são naturalmente muito diversas, mas há objetivos comuns, há muito que une estes países, e a mensagem que saiu dessa cimeira preparatória daquilo que seria a posição africana na COP foi que a África tem de ser vista, tem de ser encarada como parte da solução. A África como um continente cheio de oportunidades para países que, como os países europeus, querem fazer o seu caminho de descarbonização. O Miguel elencou aqui a riqueza em recursos naturais, sabemos também da juventude da população e, portanto, a mensagem central que saiu dessa cimeira do Quénia foi que há uma oportunidade de criar cadeias de valor nestes países que são essenciais elas mesmas depois à transição energética nos restantes países do mundo. E, portanto, aqui não é uma perspectiva de ajuda ao desenvolvimento, é uma perspectiva de benefícios mútuos.
Como é que isso se consegue? Os vários oradores nas sessões anteriores foram elencando muitas das formas, as fórmulas são conhecidas, uma delas que será sempre essencial será a criação de infraestruturas, e aqui a União Europeia tem alguns instrumentos que pode usar e que são importantes para essa criação de infraestruturas de comércio, infraestruturas energéticas, que são essenciais então à criação de uma cadeia de valor, por exemplo, ligada às matérias-primas críticas, desenvolvendo depois valor acrescentado local. Esta é uma forma. Outra, que também já foi aqui referida durante a manhã, é assegurar contratos de compra do produto final de longo prazo, que permitam então dar estabilidade àqueles investidores que procuram financiar estes projetos, ou seja, contratos de off-taking. A União Europeia precisa destes recursos para a sua transição energética. Se firmar contratos de longo prazo com estes países pode, no fundo, baixar o custo de capital e assegurar a viabilidade desse processo em curso. Portanto, quando pensamos em África, esta foi a mensagem que ouvimos da Cimeira do Clima, da primeira Cimeira do Clima no Quênia, em antecipação da COP, foi precisamente que encarem a África como uma solução e não necessariamente como parte do problema. Naturalmente também existem problemas. Parece-me que os decisores políticos a nível global estão comprometidos com essas soluções e esse envolvimento de África, do ponto de vista construtivo, de forma a que não se extraia apenas valor de África e que se consiga criar valor no continente africano, ou não? São blocos como o europeu que têm o poder de mudar essas realidades, porque se de facto, quando pensamos, por exemplo, no Critical Raw Materials Act no contexto da União Europeia, portanto, a estratégia industrial da Europa para os materiais críticos, temos nessa estratégia uma ideia de assegurar 40% de incorporação europeia naquilo que são as compras de matérias-primas críticas. Ora, se 40% são incorporação europeia, 60% são incorporação não europeia. Portanto, aqui, se estabelecermos parcerias verdadeiramente justas com estes países, estamos, no fundo, a poder influenciar e mudar o curso das coisas. Deixe-me só dizer isto, naturalmente, que até agora falei de oportunidades industriais, onde a racionalidade económica, qualquer aluno do primeiro ano desta escola apontaria como evidente, a racionalidade económica para estes investimentos e para estas parcerias existe, mas depois há um elemento que a senhora Ministra aqui referiu e muito bem, que são dificuldades ainda de acesso à energia. Uma larga maioria da população não tem acesso à energia e temos, por exemplo, problemas relacionados com aquilo que se chama o clean cooking, portanto, cozinhar em casa em muitos destes países implica o recurso a combustíveis fósseis que poluem e que, na verdade, afetam muito gravemente a saúde das mulheres e das crianças envolvidas nestes processos. Resolver este problema do clean cooking em África, isto são números da Agência Internacional de Energia, custa tanto como um grande terminal a gás natural. É isto que custa. E, portanto, se a comunidade internacional não se conseguir unir para resolver este problema, estamos a falar de uma das principais causas de morte no continente africano. Se não nos conseguirmos unir também aí para canalizar ajuda ao desenvolvimento para resolver este problema, claramente falhamos enquanto cidadãos, na verdade. Obrigado, Ana. Rui, como, enfim, acumula aqui uma experiência ao longo da sua carreira na área financeira, passou por vários bancos, e eu começava por lhe perguntar o que é que nos pode contar sobre a forma como a banca avaliava o risco de se investir em África há uma década e como aborda hoje. O que é que mudou, se é que mudou alguma coisa? Bom, antes de mais, muito bom dia, obrigado pelo convite. Julgo que de facto é uma iniciativa crucial neste momento do tempo e para quem, como eu, europeu, que viveu tanto tempo em África e que ainda hoje vive entre os dois continentes, fico muito orgulhoso que Portugal traga um conjunto de painéis como este para um debate tão rico. Relativamente à sua pergunta, eu diria que muito mudou. E o que mais mudou, ou aquilo que começou essa mudança, foi efetivamente uma dinâmica regulamentar.
uma vez que os bancos são altamente regulados, aconteceu primeiro nos mercados desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, mas cada vez mais também em África, até porque alguns dos bancos, dos grandes bancos que operam no continente têm capital estrangeiro e, portanto, tiveram que alinhar pelas novas regulações que impõem determinados limites, não necessariamente no curto prazo, mas certamente no médio e longo prazo, para aquilo que possa ser a pegada carbónica da própria carteira de crédito. Portanto, a questão sendo especificamente no que diz respeito à política de financiamento. E, portanto, desde logo tem que haver um planeamento de médio e longo prazo para que a intensidade carbónica das carteiras de crédito dos bancos, mundialmente, mas certamente em África, porque estavam bem mais expostos a, por exemplo, o setor de mining, ter que se ir alterando ao longo do tempo. A verdade é que esse não é o primeiro fator e o que hoje vemos é um crescimento de um segundo fator, que também é global, diga-se, que é o da sustentabilidade do próprio negócio. Hoje existe já uma percepção muito mais clara que os negócios não serão sustentáveis, e vou usar a expressão financeiramente para tentar isolar esse elemento, se não forem também sustentáveis a nível ambiental, social e de governance. E, portanto, independentemente da regulamentação, cada vez mais vemos os agentes financeiros a terem uma preocupação, principalmente com as posições de crédito de médio e longo prazo, que façam, ou que possam estar expostas a este risco da sustentabilidade desses negócios. Hoje ouvimos constantemente falar, inclusive, das gerações mais novas que escolhem onde trabalhar com base em critérios bastante distintos do que no passado faziam, nomeadamente não tanto critérios financeiros, e isso acontece um pouco por todo o mundo. E, portanto, eu diria que estes dois fatores, em sequência, ainda que nesta fase naturalmente em conjunto, levaram a uma mudança muito grande ao longo da última década. Oh, Rui, mas permita-me colocar-lhe a seguinte questão. Quando se olha para os números da produção de renováveis no continente africano, e sendo que há realidades distintas no continente, como há na Europa, mas vemos que a energia solar tem um peso residual em África, na geração de eletricidade em África. A energia solar, ou a tecnologia fotovoltaica, é hoje das mais baratas, se não a mais barata, para produzir eletricidade à escala global. Não há mais energia solar em África, ou produção, porque tem a ver com a questão do risco de investimento e de a banca não conseguir financiar com segurança esses novos projetos? Aí temos, talvez, que dividir a resposta em dois. Primeiro, eu acho que é importante notarmos um crescimento muito significativo do financiamento a esses projetos e o crescimento desses projetos. Há um lag time, há um período entre a alteração do status quo e a concretização destes projetos. Obviamente são projetos de infraestrutura que demoram o seu tempo, processos de financiamento que são complexos, etc. E, portanto, acredito que nestes últimos 10 anos já muita coisa aconteceu que ainda não está suficientemente materializada. Contudo, vemos ainda muita participação das multilaterais, portanto, dos chamados DFIs, Development Financial Institutions, dos próprios governos, direta e indiretamente, a participar no financiamento destes projetos. O que temos visto também, e cada vez mais, aliás, como a Ana dizia ainda agora, é a importância da industrialização do continente. Se olharmos, por exemplo, um projeto recentemente anunciado no Quênia de $1 bilhão para financiar data centers para cloud computing e potencialmente inteligência artificial com energia renovável, em que os investidores são estrangeiros, mas estão já a usar o potencial africano que não tem nos seus próprios países de origem para trazer o tal off-taker, que neste caso será um data center. E, portanto, não, são vários. E, portanto, estes projetos começam a surgir e essa lógica que o Miguel falou, de facto existe. Mas, naturalmente, que quando pensamos em energia como um todo, o meu comentário focava mais nesta transição que estamos a ter de financiamentos tanto a um setor mais poluente, nomeadamente o mining e o coking coal, etc., mas com esta transição a surgir agora, ainda não suficientemente financiada pelo setor privado, diria, mas aos poucos cada vez mais. Eu ia só fazer um outro comentário aqui que acho que é importante. O sistema financeiro compõe-se de vários segmentos e cada um arrancou para este caminho de forma distinta.
O que nós vimos foi, desde logo, áreas como o Project Finance e o financiamento dos grandes corporates a estar muito mais preparado, até mesmo pelas componentes técnicas que já existiam ao nível do sistema financeiro para apoiar projetos de larga escala. E, portanto, a esse nível começámos a ver alguns bons exemplos. A indústria do asset management, a gestão de fundos, da mesma forma, conseguiu também acompanhar, ainda que claramente, seja em África, seja ao nível global, exista alguma polémica em torno de greenwashing a esse nível. Mas, efetivamente, aquilo que falta é a banca comercial, a banca de retalho, poder utilizar a capilaridade que tem no continente para apoiar esta transição energética ao nível das pequenas e médias empresas e dos pequenos... E o que é que falta aí? E o que é que falta aí? Falta um conjunto de coisas, começando por uma questão cultural, porque são máquinas mais pesadas, mais complexas, que efetivamente demoram o seu tempo a transformar-se internamente. Se pensarmos que uma equipa de 5 pessoas pode fazer um projeto de $1 bilhão dentro de um banco, obviamente em cooperação com outras equipas externas, num banco comercial temos um racional completamente inverso. Podemos ter uma equipa de 50 pessoas cuja carteira de crédito associada sejam 200, 300, 500 milhões de dólares. E, portanto, é um processo que demora mais tempo. Eu diria que esse é o principal aspecto, sinceramente. Obrigado. António, passo-lhe a si a palavra com a seguinte questão. Trabalhou na ProF vários anos em Angola e África do Sul. Quão diversas são as realidades no continente africano no que respeita aos setores da energia e da mineração? É de facto um continente com realidades muito distintas de país para país? Há desafios comuns e transversais? O que é que destacaria? Ok, Miguel, muito obrigado. Antes de mais, muito bom dia a todos. Muito obrigado ao Conselho da Diáspora pelo convite, mais uma vez. É um orgulho representar a ProF neste painel e poder contribuir um pouco também para esta causa tão importante. A ProF, já agora apenas um backgroundzinho, a ProF dedica-se à engenharia, desenvolvimento e construção de projetos de infraestruturas na área de telecomunicações e energias. Existe há 40 anos em Portugal e está, dos quais 20 anos já com experiência e currículo em África. Acompanho este percurso já há bastante tempo, pelo menos na ProF há 11 anos, mas antes da ProF já trabalhava com a África, em realidades muito diferentes. E a África é efetivamente é muito especial, é um mundo de diversidade, a todos os níveis, em todos os setores, em todos os pilares de qualquer mercado que podemos imaginar para fazer negócio. Claro que temos países com realidades atuais muitíssimo dispares, quer em termos da sua riqueza, dos seus recursos, das suas capacidades e das suas políticas internas. Aqui temos falado neste painel até agora mais do contributo externo ou da relação externa, mas não podemos deixar de parte o papel dos governos locais, e os governos locais em África têm muito a fazer naquilo que também diz respeito às suas políticas de atração de investimento externo, de regulamentação destes setores. Quando falamos de energia e mineração, falamos de setores onde temos realidades mesmo muito diferentes. Nós temos, por exemplo, e apenas a título de exemplo, porque os países são imensos, não é? Mas África do Sul, Nigéria, Angola, nós temos realidades já, em termos de regulação, quer na energia, quer na mineração, já bastante desenvolvidas, onde temos já empresas internacionais que já trabalham naquele mercado, implantadas há bastante tempo, e cujo sistema já suporta esse tipo de atividades. Com os seus desafios, evidentemente, isso vai acontecendo em qualquer realidade, seja em África ou na Europa, não é? Mas depois há outros países onde estão ainda muitíssimo preocupados com outras políticas, e inclusive com, enfim, a deslocação das populações, etc., com alguns temas ambientais e sociais, pronto, e não necessariamente isso é, vamos lá, castrador do desenvolvimento, mas são estágios diferentes
que implicam atenções diferentes. É só isso. António, deixa-me também invocar a experiência e os anos que leva a trabalhar nos mercados africanos para perceber se houve ou não evolução a este respeito. Em abril deste ano, o FMI emitiu ou publicou uma análise em que, sobre a África subsaariana e as matérias-primas críticas, dizia algo como, seja na extração ou no processamento, esta transição requer regimes orçamentais sólidos e políticos para gerir responsavelmente os ganhos. Ou seja, que os ganhos da extração de matérias-primas têm de ser geridos de forma responsável para permitir que a riqueza seja conservada no continente e aproveitada pelos países. Sente que tenha havido uma evolução nos mercados africanos neste capítulo? Bom, a mineração não é propriamente a nossa área, no entanto, daquilo que vou acompanhando e vou estudando, julgo que presencio evolução, mas acho que há um caminho muito grande a fazer a nível de tributação, principalmente, e políticas fiscais relacionadas com tudo o que é exploração de recursos naturais em África, na maioria dos países, porque são poucos os países que têm estas políticas já regulamentadas, ou implantadas, inclusive. Portanto, eu dei um exemplo de 3, mas se calhar são 5 ou 6, ou 7, não temos muitos mais. Há muito desafio a esse nível, a política de tributação é um tema quente e é um tema que tem que evoluir para muito mais, para se conseguir trazer toda essa industrialização, porque não passa, vamos lá ver, a atração desse investimento ao nível da mineração vai depois permitir um desenvolvimento da indústria transformadora também a um nível que é super importante em termos de criação de emprego, etc. E, portanto, tudo isto está ligado, portanto, essas políticas, e por isso eu focava a responsabilidade local, porque essas políticas têm, e aí, vamos lá ver, as multilaterais podem também ajudar, não é? Em termos do apoio desse know-how no desenvolvimento e na aceleração do desenvolvimento dessas políticas. Uhum. Ana, na sua experiência no Governo, como Secretária de Estado, um dos tópicos que teve pela frente foi o lançamento de um leilão eólico offshore, uma área na qual Portugal não tem experiência, ou tem pouquíssima experiência, com um projeto de demonstração, mas esta área cruza os domínios da energia, o mar, os recursos e o aproveitamento dos recursos naturais. Sendo que em África também existe esse desafio de cruzar o aproveitamento de recursos naturais com o setor energético e a questão da como é que se redistribui essa riqueza, que aprendizagem é que fez, no caso português, do leilão eólico offshore, sobre os desafios e as respostas que devem ser dadas quando se entra em domínios novos? É uma excelente pergunta. Permita-me só recuperar um ponto que aqui foi referido sobre a questão do desenvolvimento do enquadramento regulatório, e aí, de facto, devemos recordar-nos que quando falamos da relação ou da relação do continente europeu com o continente africano, temos também de pensar em capacitação e não apenas em financiamento. E isso leva-me a um outro ponto que foi aqui referido quando o Miguel dizia, e bem, mas se o potencial do solar é tão grande, porque é que não vemos um desenvolvimento maior de produção solar nesses países? Nas minhas funções anteriores e no contacto que tinha com muitos dos meus homólogos, o que eles me diziam era muito claro: nós sabemos operar uma central a carvão ou uma central a gás natural, sabemos integrá-la na rede, sabemos lidar com ela em termos do nosso sistema elétrico nacional. Com os renováveis sabemos menos, não temos essa capacitação ainda. Podemos vir a tê-la naturalmente, mas as coisas têm de andar ligadas, não é apenas uma questão de financiamento só, é também uma questão de capacitação. Sobre a sua pergunta, ela é de facto muito pertinente, porque é o cerne da questão que estamos aqui a discutir, que é como é que garantimos que a utilização dos recursos naturais de cada um dos países, da riqueza individual, é usada primeiramente para criar valor nacional, naturalmente tendo em mente também a emergência climática e a necessidade de transição climática. No caso do offshore em Portugal, eu retiraria 2 lições fundamentais. A primeira prende-se com pensar estes recursos e o desenvolvimento destes recursos no âmbito de uma política industrial, e, portanto, aquilo que foi feito sempre foi pensar de que forma é que o lançamento de produção eólica offshore em Portugal e o contributo que essa produção dará para a descarbonização do país
pode também ser pensada, e se me permitem até primeiramente, como parte de uma política industrial que vem criar valor e que vem também robustecer o sistema elétrico nacional. Esse foi o princípio orientador inicial do lançamento desse concurso e por isso mesmo falámos sempre em lançar 10 gigas de capacidade a leilão, porque a escala era fundamental para atrair cadeia de valor, para atrair indústria para o nosso país. Depois, a segunda lição que retiro é que estes processos, muitos destes processos, muitas destas áreas são áreas novas, são áreas de inovação a vários níveis, não apenas tecnológico, mas também regulatório, e, portanto, a forma de lhes darmos resposta é necessariamente com equipas que juntem diversas disciplinas, como o Miguel referia muito bem, porque é só da junção desse conhecimento que conseguiremos, então, ter uma política pública robusta. E isto implica não só trazer especialistas de diferentes áreas, mas também ter uma conversa muito aberta, muito permanente e estruturada, por um lado, com a indústria, e esse leilão tinha essa dimensão de diálogo numa base continuada, mas também com outras geografias, com outros países que estão também eles a dar os primeiros passos, que tiveram experiências umas mais positivas, outras menos positivas, e nessa rede podemos todos trabalhar, podemos todos aprender e podemos todos construir uma política pública mais robusta. Nada disto pode ser feito de costas voltadas para as populações. Estes projetos vão ser concretizados em zonas concretas, vão ter um impacto concreto naquilo que é o tecido económico e o tecido social dessas regiões e, portanto, também desde uma fase muito inicial de desenho das políticas, esse envolvimento tem de existir. Rui, que experiências é que tem retirado, quer através da Third Way Partners, quer através da Gen Alpha, na área do financiamento sustentável e dos desafios que existem concretamente no terreno para que os projetos saiam do papel? Bom, vou tentar dividir entre as duas empresas. E começando talvez pela Gen Alpha, que é uma empresa que eu criei depois de mais de 20 anos a trabalhar na banca precisamente para endereçar estes problemas, trazendo esse conhecimento financeiro para acelerar a transição energética e em particular da África, com quem estamos a trabalhar neste momento. E o projeto que mais nos tem ocupado é efetivamente essa aceleração da transição energética com os bancos comerciais, que é um bocadinho me perguntava porque não conseguem fazer tão rápido, porque efetivamente existe uma oportunidade imensa de acelerar essa transição se conseguirmos reciclar capital. E, portanto, numa iniciativa de capitais públicos e privados, estamos a trabalhar para soluções desses à escala continental e, portanto, espero em breve poder partilhar um pouco mais sobre isso, mas como resposta à sua pergunta neste particular, o grande problema é efetivamente conseguir trazer mais capital, porque obviamente o capital é finito nos bancos, os bancos têm que fazer uma alocação e, efetivamente, muito desse capital está neste momento consumido, portanto, há muito crédito na rua que tem que aguardar anos e anos até ser pago. E, portanto, mas não falta capital para investir na transição energética a nível global, não é? Todas as entidades que têm de cumprir critérios ESG e, portanto, melhorar o seu desempenho ambiental, têm trabalhado nessa área e vemos na realidade europeia e na realidade portuguesa diversas entidades a recorrer a emissões de dívida verde, precisamente porque há da própria área financeira uma sensibilização para a importância de financiar projetos sustentáveis ligados à descarbonização também. Isso não facilitaria a concessão de crédito em África para estes projetos? Estes projetos de green bonds e emissão por entidades privadas são no âmbito dos mercados de capitais. A banca comercial, quando empresta dinheiro, obviamente em conjunto com a empresa e o capital que vai aportar ao projeto,
ainda é muito limitado. Aliás, em África, a maior parte destes projetos está a ser financiado por governos ou as multilaterais. E, portanto, daí haver uma necessidade de converter mais do balanço que os bancos têm disponíveis para financiar a economia para estes projetos e menos para a banca, para o crédito tradicional, chamemos-lhe assim. Portanto, ainda existe muito essa necessidade. Existem projetos pela iniciativa privada, mas os bancos não têm tido a capacidade de reciclar os seus balanços para converter mais, enfim, eu diria, para aquilo que é preciso. Obviamente tem sido uma transição rápida, muito mais do que no passado vimos noutros casos, mas ainda assim bem menos do que seria necessário. Relativamente à Third Party Partners, que é uma empresa, é uma boutique investment firm focada, começou com a África, hoje em dia trabalha também na América Latina, etc. Temos trabalhado acima de tudo com doadores, com governos. Alguns dos exemplos que poderão fazer mais sentido aqui, por exemplo, apoiámos recentemente o governo inglês através do seu Banco de Desenvolvimento, o BII, identificar as melhores soluções para usar o seu dinheiro, apoiando projetos, neste caso na Zâmbia em particular, de desenvolvimento agrícola, numa lógica de garantir que a alavancagem do dinheiro que estava a ser trazido para os operadores locais fosse a maior possível, com o maior impacto possível, obviamente, no acesso a capital destes projetos. Trabalhamos também, por exemplo, com outros doadores europeus para entrar no capital de um banco na Etiópia, que é um mercado que não se está... que estava bastante fechado, está agora a abrir-se lentamente e, portanto, os europeus têm vindo também a querer participar nisso. Nesse caso em concreto, a entrada de capital trouxe technical assistance, portanto, capacitação dos quadros, a todos os níveis, diga-se de passagem, portanto, desde o CEO a quadros mais júniores. Temos também uma área de asset management que tem vindo a trabalhar com a Nature Conservancy, lançando um fundo de $100 milhões para financiar projetos de turismo sustentável, com a dupla ambição de regenerar terra e, portanto, utilizar terra para fins que permitam a captação de carbono, mas também para trabalhar a biodiversidade e, portanto, promover todo esse ecossistema. Qual é que é o objetivo de retorno desse fundo, por exemplo? Como? Em termos de retorno, o que é que esse fundo oferece? É um fundo com expectativa de retorno alinhado pelo mercado, embora naturalmente, e estamos a falar da Nature Conservancy, que é um dos maiores investidores de impacto nesta área, não tenha necessariamente o retorno financeiro como primeira prioridade. Portanto, é uma combinação do que nós chamamos double bottom, que combina o impacto ambiental com o retorno financeiro. Portanto, algo que será próximo de um retorno de mercado, mas com alguma concessão para garantir que os projetos são viáveis e ainda assim têm esse impacto na biodiversidade e no impacto ambiental. António, há em África geografias mais fáceis para lançar um negócio? Ou seja, quem queira lançar um negócio na área de energia ou de minas, tem hoje países mais friendly? Eu pensava que já íamos saltar essa questão. Efetivamente, cruza um pouco com o que eu acabei de dizer no início, quer dizer, não há muito mais a desenvolver. A abordagem a qualquer país da África, há pouco ouvia-se, e é uma frase que se fala muito, que está tudo para fazer, não é? Portanto, tem muitos países, está tudo para fazer, portanto, a oportunidade existe, a necessidade existe e o tal potencial que se fala de negócio está lá, não é? Desbloqueá-lo é o desafio. E quando olhamos para qualquer geografia em África, é sempre uma abordagem que tem que ser coordenada, é sempre uma abordagem mais global, tem que se analisar, evidentemente, os riscos, muitos dos riscos em África. Também alguém disse que só se vêem problemas, não é? No painel anterior, quando se olha para a África. Esses problemas são muitas vezes oportunidades, efetivamente, e com os riscos bem mitigados, os retornos até podem ser bastante interessantes. Portanto, o fator língua é importante, ou seja, quando vemos, por exemplo, uma empresa portuguesa ou brasileira tem necessariamente mais facilidade em entrar nos PALOP
ou não? Eu diria que a cultura, mais do que só a língua, e nós estamos mais próximos, efetivamente, dos países dos PALOPs, não é? Portanto, é para nós mais natural, é para os países também mais natural receberem-nos, e tudo funciona de uma forma mais simples. Não é que a língua hoje seja barreira para se chegar onde seja, não é? Porque efetivamente há uma evolução muito grande a nível das comunidades, nós também estamos muito preparados para abordar, portanto isto aqui a nível europeu, não é? Para abordar outras realidades e claro que do lado de África temos países onde o desenvolvimento, por exemplo, da língua inglesa, imagine-se num país dos PALOPs, muitas vezes não está assim tão difundido e, portanto, torna as coisas mais complicadas se a empresa que vai ou a entidade que vai tiver essa necessidade de interagir em inglês, por exemplo, ou noutra língua. Evidentemente que isso causa algumas barreiras, mas eu diria que não é o essencial, não é o elemento essencial. Uhum. Ana, na sua experiência também no governo português, uma das áreas que tutelou foi a área das minas, portanto, que tem, no caso português, desafios bastante diferentes e um contexto bastante diferente do que existe em África, com uma riqueza incomparável, mas a pergunta que lhe colocaria é como é que se concilia a exploração mineira, ou como é que se pode conciliar essa exploração com o desenvolvimento sustentável, rendimentos justos para os trabalhadores, segurança no local de trabalho, garantias de emprego local de forma sustentável? Como diz, as realidades em Portugal ou no continente africano são evidentemente muito diferentes, não só pela dimensão da riqueza em termos de matérias-primas críticas que existem em África e que é incomparavelmente maior do que aquela que temos em Portugal, mas também porque o enquadramento regulatório é ainda outro e está numa fase muitíssimo mais inicial e, portanto, também aí os desafios são outros. Mas há uma preocupação que é central em ambas as geografias e que, de resto, naquilo que são os fora internacionais, Portugal e muitos países africanos que têm esta riqueza de recursos de matérias críticas, têm falado a uma só voz, que é há de facto necessidade de assegurar que a extração é seguida depois de refinação e, se possível ainda, de transformação nessas geografias, nos sítios onde os recursos minerais existem, porque eles só são riqueza se transformarem depois em empregos de longo prazo, se transformarem em impostos para o país, naturalmente, se transformarem em exportações de elevado valor acrescentado. Claro que em Portugal temos dificuldades específicas no nosso contexto, que têm a ver também com a necessidade de um diálogo próximo, atempado com as populações. Eu creio que aprendemos todos muito nos últimos anos sobre a necessidade de fazer isso de forma diferente, de fazer melhor, e a chave será sempre o elemento que falou da criação de valor acrescentado local, e quando digo local, não estou apenas a dizer nacional, estou a dizer local mesmo, no sítio onde a extração ocorre, não só por via dos royalties que muitas vezes estão associados à extração, mas também por via do pensamento mais uma vez, de uma política industrial que seja integrada e que permita depois robustecer o tecido económico daquela região. Sem esquecer, naturalmente, o que são os impactos ambientais destes projetos, o que é a dimensão sustentabilidade, que tem que ser tida em conta desde o primeiro momento, com avaliações de impacto ambiental robustas, com mecanismos de acompanhamento e de monitorização por parte dos locais, das entidades locais, dos presidentes de Câmara, das associações locais, daquilo que vai acontecendo nos projetos, e eu diria que felizmente em Portugal vamos tendo bons exemplos de como seguir este caminho, e sei que muitos dos nossos parceiros em África se defrontam com dificuldades muito semelhantes, e há um espaço também para a comunidade internacional trabalhar naquilo que podem ser padrões regulatórios de segurança internacionais
que não descurem naturalmente o nível de desenvolvimento de cada país, porque não podemos ter, por muito que queiramos, não podemos impor naturalmente padrões que são demasiado elevados e que, na verdade, apenas vão fechar portas em determinados países, designadamente em determinados países do continente africano. Portanto, tem de ser um processo iterativo, naturalmente, com níveis de exigência diferentes, tendo em conta aquilo que é o ponto de partida, mas com um objetivo comum, que é o de criar valor local. Rui, pelos números que recolhi, 52% das exportações de crude da África vão para a Europa. A Europa é o principal comprador de petróleo de África, seguida com alguma distância da Ásia. Isto coloca a Europa numa posição privilegiada para participar no desenvolvimento futuro, na transição energética de África, ou nem por isso? Eu diria que sim, e cada vez mais. Aliás, as alterações geopolíticas que assistimos nos últimos tempos, que já hoje aqui foi mencionado, nomeadamente a invasão da Ucrânia pela Rússia, que desviou uma atenção que a Europa antes tinha para norte, quer em termos de recursos energéticos como de segurança alimentar, e que agora se vira mais para sul, como também o que se tem passado no Médio Oriente, em que, efetivamente, não só pelo conflito militar que agora existe também e que também criou constrangimentos semelhantes, mas também pelo desenvolvimento dos países do Golfo, que cada vez mais procuram esses recursos de outras fontes. E, portanto, a África começa a ser aqui também um elemento crítico desta equação, para a qual estava preparada naturalmente, mas cujos acontecimentos e o contexto, eu diria, acelerou e deu ainda mais preponderância. António, pegando neste tópico também, como é que a Europa e a África poderão aprofundar a cooperação e o trabalho no domínio da energia e da mineração da forma mais proveitosa para os dois lados? Para materializar, imagino, não é? Portanto, o acesso da África a essa energia mais limpa, mais rápido, não é? Exato. Portanto, a África está aqui perante fenómenos incríveis, não é? Portanto, já se falou de demografia aqui, do crescimento populacional, daquilo que se espera, portanto, não vou falar de estatística, mas é importante perceber que esse crescimento, essa urbanização vertiginosa, não é? Porque também sabemos que essas pessoas vão viver para as cidades, não é? E é nas cidades que se vai meter toda essa pressão e não é daqui a muitos anos, é já próximo, não é? Portanto, imaginar que 60% da população da África, nos números loucos que ouvimos, vai estar a viver em cidades até 2050, conseguimos compreender facilmente a pressão de eletrificação que é colocada, não é? Agora, a questão é que não vai parar aí. E, portanto, é preciso olhar muito mais para a frente. Por isso, a necessidade de uma estratégia e de uma estruturação de um plano que possa evoluir do 8 para o 80, porque a África não vai ter o tempo de fazer a curva que a Europa fez. E a Ana há pouco referia que nós temos menos experiência de solar, mas em Portugal temos muita e cada vez vamos ter mais, porque Portugal felizmente é banhado pelo sol, não há percentagem da África de qualidade, mas já temos a sorte de estar aqui num cantinho da Europa que apanha muito sol. E portanto também estamos a fazer muitos esforços nesse sentido e temos alguma capacidade. Mas a questão não passa só pelo solar, a questão passa por todo este plano que eu falava de estruturado, que implica a transformação das redes existentes para a inclusão do solar, para poder incluir o solar ou outras fontes, como por exemplo, falava-se há pouco também, que não quero deixar de parte, a questão do clean cooking, o biogás, que pode ser massivo, mas também pode ser descentralizado como o solar, e também pode ser doméstico, e portanto há que pensar a esse nível também. Mas tudo isto é uma estruturação global das fontes, mas muito da forma de evolução dessas fontes perante o crescimento populacional vertiginoso que vamos ter. E é esse plano estratégico, e aí eu acho que na multilateralidade, seja com Portugal, com a Europa, com qualquer país, não é? Que tenha a capacidade e o know-how e a experiência para ajudar a que a África, nas suas diversidades em cada país, possa fazer esse caminho. Há aqui um papel muito vasto. Esse é um dos pilares importantes. No domínio do planeamento das infraestruturas, há, na sua opinião, uma oportunidade de cooperação? Sim, bastante.
E há aqui pilares vários, isto é um pilar mais técnico, que estávamos a falar, não é? Mas depois há a vertente mais económica, onde tem que se encontrar os modelos de negócio possíveis para montar essas estruturas, para fazer acontecer esse plano, e depois, evidentemente, o que toda a gente fala no financiamento, que vem agarrado a alguns desses modelos, não é? Mas é a esse nível que estes atores podem e têm que efetivamente fazer um papel, porque este percurso, esta necessidade, evidentemente vai acontecer, está a acontecer, e o tempo é muito curto, efetivamente, para poder materializar a chegada dessa energia que faz tanta falta. Ana, como é que se concilia a legítima expectativa de preservação e retenção de valor económico nas economias africanas com a vontade que a Europa tem de captar algumas dessas matérias-primas para criar valor também na Europa? Ou seja, sendo que a Europa não conseguirá ter todas as matérias-primas de que precisa, mas que, por outro lado, a África também pretende criar cadeias de valor, como é que se arranja um ponto de equilíbrio? A dimensão do desafio da transição energética é tão grande que existe mercado para todos, e isso mesmo é assumido naquilo que é a estratégia europeia designadamente para as matérias-primas críticas e para a mineração que aqui estamos a discutir. O mercado é muito grande, as necessidades europeias ultrapassam em muito a nossa própria capacidade de produção na Europa e, portanto, é evidente que precisamos de recursos adicionais. Eles podem ser extraídos em África, refinados na China e depois importados para a Europa, ou podem permitir sociedades mais equilibradas, com emprego local, com impostos locais, nos países africanos, que são os países que têm essa riqueza. Portanto, eu não creio que tenhamos sequer que nos preocupar com algum elemento de concorrência, porque ele não existe. A Europa precisa desses recursos transformados para fazer a sua transição energética, e os benefícios que daí resultam serão depois evidentes para ambas as partes. Rui, concorda com esta posição de que há espaço para a criação de valor e de cadeias de valor tanto em África como na Europa, sem que nenhuma das partes seja prejudicada? Sinto-me na condição de ter que dizer que sim antes de mais, mas concordo plenamente, obviamente, que estou aqui, que quero transmitir uma posição o mais clara possível, sendo que a industrialização, portanto, esta capacidade de utilizar os recursos dentro do seu território tem diferentes dimensões. Eu vou puxar aqui um bocadinho mais para a dimensão económica, que são igualmente críticas, nomeadamente a substituição de importações, que por sua vez traz uma estabilidade da moeda, porque necessariamente não existe tanta pressão sobre a compra de moeda forte e que, portanto, no médio e longo prazo acaba por beneficiar, inclusive, o perfil de risco destes países, que hoje aqui também foi falado, nomeadamente por ser um entrave a algumas destas dinâmicas e das políticas em causa. E, portanto, para além do que a Ana mencionou, eu traria esta dimensão, que julgo que é também importante, de criar as condições para que não só vamos reter o valor e beneficiar as comunidades envolvidas, como a médio e longo prazo criar uma sustentabilidade económica e fiscal, de política monetária nestes países, que trará outro nível de competitividade. E é também já agora frisar, porque se falou aqui antes, acho que é muito importante, que trazer a infraestrutura e industrializar, eu dei um exemplo de empresas de outros continentes, nomeadamente era uma do Médio Oriente e outra dos Estados Unidos, a investirem em África, é crucial a capacitação. Já falámos aqui, eu acho que sem esse elemento nunca vamos conseguir que esta retenção de valor ocorra. Mas com esta combinação, sem dúvida que sim, e diria mesmo é o único caminho para lá chegar. Como é que olha para o papel que a China teve e tem tido nas últimas décadas no desenvolvimento e no investimento em África
e para a forma como a Europa pode ou não ganhar algum espaço e ajudar ou contribuir para esse desenvolvimento em África, também tirando partido. Ou seja, na geopolítica e na geoestratégia, qual é que vai ser o lugar futuro da Europa e da China em África? Esse é um tema bastante sensível porque é eminentemente político, honestamente. Eu diria que a presença da China em África ficou, em primeira instância, a dever-se a algum desinteresse de outras potências mundiais em determinada altura. E aí, obviamente, muitas delas sendo europeias, que num período pós-colonização acabaram por ter um afastamento económico que permitiu essa entrada, como aliás não só da China, mas de outras forças vindas de outros continentes. Efetivamente isso hoje em dia já não é tão visível. Eu diria que a preponderância da China no continente é muito menor. É importante notar que também nunca foi tão grande em termos de investimento direto estrangeiro, porque havia o mecanismo chinês de investir, é um mecanismo de reciclagem, ou seja, em que esse investimento acaba nas mãos de empresas chinesas que normalmente tem uma boa fatia dos contratos associados ao investimento. E, portanto, o dinheiro volta à China. E, portanto, para a forma como as economias africanas trabalharam nas últimas décadas, nunca foi, digamos que, o contributo chinês tão crítico quanto aparentemente poderá aparecer em algumas estatísticas, porque o efeito líquido era bem menor do que os valores absolutos. Dito isto, cabe às outras potências económicas quererem assumir esse papel, e eu julgo que temos visto nos últimos anos a União Europeia sem dúvida, o Reino Unido no pós-Brexit cada vez mais, também por necessidade diria, e os Estados Unidos de igual forma. Portanto, acho que começa a acontecer um reequilíbrio de forças no continente a esse nível. António, para a concretização de projetos de energia em África, quão importantes ou quão crucial é a entrada das instituições multilaterais para a cobertura de risco no financiamento? Ainda é essencial? Sim, é essencial, sem dúvida. Toda essa componente, como há pouco falávamos mais do pilar técnico, depois vem, enfim, de certa forma, tudo o que diz respeito aos modelos de negócios, potenciais PPPs, etc., mas na componente de financiamento e na assunção de risco continua a haver um desafio muito grande e aí claramente as multilaterais têm um papel bastante importante nesta área. Eu há pouco o Rui referiu aqui uma questão que eu acho que é extremamente relevante, que tem a ver com a capacitação e que acho que é um espaço que efetivamente, o Miguel focou a China, acho que a China faz muito pouco disso. E, portanto, acho que há um espaço muito grande para ser aproveitado, nomeadamente pela Europa, nessa área, na capacitação, no desenvolvimento de parcerias e cooperações que permitam desenvolver o capital humano local, porque essa é a chave. É efetivamente a chave para as indústrias se localizarem, não é? Nesses países. Não vai ser possível se não tivermos essa capacitação. Já falámos aqui o ano passado neste fórum da mesma situação e efetivamente é um fator crítico, porque as pessoas estão lá, vão lá estar. Claro que muitas irão à procura de outros desafios, mas os países em África precisam dessa capacidade e dessa evolução técnica nos recursos e isso tem que acontecer. Portanto, há aí uma oportunidade muito grande, a meu ver. Estamos a entrar na reta final para uma última ronda de perguntas. Ana, a pergunta final que lhe deixaria era se estivesse ainda no governo, ou vamos imaginar que estaria na Comissão Europeia, qual é que seria a sua prioridade para reforçar a cooperação da Europa com a África? A questão das infraestruturas que aqui falámos, porque a necessidade primordial, enquanto não tivermos infraestruturação para comércio, enquanto não tivermos redes elétricas que permitam, então, abastecer estes projetos industriais, não teremos depois tudo o resto. Portanto, o financiamento é essencial, o Miguel referiu algo que não deixa de ser polémico, é que existe, o capital existe, ele existe, não é uma dificuldade, o financiamento está lá, precisamos é de conseguir canalizá-lo para estes projetos. Ora, infraestruturar é o elemento zero e a União Europeia tem mecanismos de financiamento e depois de capacitação que permitem então criar estes projetos que são as condições essenciais para depois tudo o resto surgir. Não basta, naturalmente, mas
mas se fizermos isto e se o fizermos bem feito, já podemos ficar satisfeitos. Rui, para uma nota final, falámos aqui de múltiplos desafios, mas querendo deixar também aqui algum otimismo no final deste debate, o que é que, na sua opinião, pode ser enfatizado como garantia de que a África vai resultar do ponto de vista da transição energética? Eu acho que, acima de tudo, pela vontade. Eu tive a oportunidade de viajar por vários países em África, para além daqueles em que vivi e, portanto, experienciei de uma forma mais direta, e acho que esse é um fator essencial. Existe vontade dos povos, dos empresários, dos governantes em encontrar as parcerias certas e encontrar o caminho para esta transição. E, portanto, eu julgo que isso a mim dá-me muito otimismo, porque significa que estamos juntos numa caminhada e há que encontrar as soluções. Debatemos aqui muitas, há muitos problemas, mas também há soluções e, portanto, haja essa vontade de um lado e do outro e vamos conseguir. António, a última palavra é sua também para perceber se está mais otimista ou mais pessimista em relação ao futuro da África. Bastante otimista, porque a África tem uma importância para o mundo que nem o mundo ainda descobriu bem. Portanto, toda a dimensão que a África vai ganhar nos próximos anos tem um impacto tal no mundo que não tem como não fazer o caminho que tem que fazer. Portanto, além da vontade que já existe, há uma necessidade que vai falar mais alto. Muito obrigado aos três pela vossa participação e obrigado também pela vossa atenção.